E agora eu recebo em nossos estúdios a advogada Andréa Giugliani, da Giugliani Advogados, que irá tirar algumas dúvidas sobre um tema que causa sempre impasses, que é sobre o imposto de renda à pessoa física. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade de novo e pelo convite. Agora, doutora, aqui no intervalo a gente estava conversando que a senhora vai falar, além sobre o imposto de renda, também vai falar sobre um assunto mais específico, que é o tratamento tributário no Brasil dos expatriados. Exatamente. É um nome grande, comprido, complexo, e a gente queria que a senhora explicasse para a gente exatamente do que se trata. Com certeza. Estou aqui para tentar desmistificar essa questão. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, nós costumamos dizer que o ano só começa após o carnaval. E se assim for, podemos dizer que o ano já começa repleto de dúvidas e incertezas por causa justamente da declaração do imposto de renda das pessoas físicas. E se as dúvidas corriqueiras do dia a dia já se fazem presentes ao declararmos os rendimentos ocorridos no Brasil, dúvidas maiores ainda surgem, Mari, quando esses rendimentos vêm do exterior, que são essas questões dos expatriados. Encaixa-se nessa definição de expatriados aquelas pessoas que foram enviadas a trabalhar no exterior, por empresas, por exemplo, aquelas milhares de pessoas que buscaram a vida fora do Brasil como uma fuga para a nossa recessão econômica, ou que simplesmente buscaram a melhor qualidade de vida, ou ainda que resolveram diversificar os seus investimentos buscando as vias internacionais, talvez por conta da mais segurança do que as nossas aplicações financeiras do Brasil, mesmo considerando as nossas altas taxas de juros. Ou seja, diversos são os motivos pelos quais as pessoas recebem rendimentos vindos do exterior. E a forma como declarar esses rendimentos vem tirando o sono de muitos brasileiros, Mari. Isso porque, além das incertezas de como declarar corretamente, em alguns casos, poderá inclusive ter uma dupla taxação pelo mesmo rendimento. Ou seja, é isso que eu acabei de repetir. Embora já tenha sido retido na fonte pagadora internacional esse rendimento, essa tributação lá fora, ele ainda vai ter que declarar aqui o rendimento no Brasil e muitas vezes ser tributado. Ou seja, do contrário que muitas pessoas pensam, há sim que se declarar aqui no Brasil todo e qualquer rendimento advindo do exterior, bem como os valores de tributos já pagos no país, a conversão cambial utilizada e outros dados, para aí sim recolher e apurar o tributo devido. O que acontece é o seguinte, às vezes pode ser que não tenha que se recolher aqui novamente, porque as alíquotas tributadas na fonte pagadora podem ser maiores que as alíquotas do Brasil, embora haja o dever de declarar, mas pode não haver o dever de pagar novamente o imposto de renda por ter visto uma compensação ou por um crédito desse imposto que já foi recolhido no exterior. Essa dupla incidência internacional, ela pode sim ocorrer porque ainda, infelizmente, não há muitos acordos que evitem a bitributação internacional, firmados pelo Brasil, como, por exemplo, com os Estados Unidos, que é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Então, há que se buscar alguns caminhos legais para se evitar esse duplo recolhimento de impostos. E o que a gente tenta realmente é tratar essa questão de uma forma bem fácil para que as pessoas não errem na hora que vai fazer a declaração desses impostos aqui no Brasil. Justamente por não ter esses acordos internacionais, existem alguns princípios tributários que admitem que o mesmo tratamento empregado em um país seja empregado no outro. Então, por exemplo, se um investidor americano que investe no Brasil, ele vai recolher os impostos desse investimento aqui no Brasil. E o investidor brasileiro recolhe os tributos nos Estados Unidos, lá fora, que é o denominado esse princípio da reciprocidade internacional. Ou seja, se os tributos são recolhidos nos Estados Unidos sobre os rendimentos financeiros, ganho de capital, salário, eles podem ser considerados como abatimento ou crédito da apuração da tributação aqui no Brasil. Esse tema é um pouco complexo, mas eu acredito que um raciocínio para uma apuração seria mais ou menos assim. Digamos que em 2016 você recebeu 10 mil dólares como rendimento nos Estados Unidos. Desse valor, cerca de 30%, 3 mil dólares, por exemplo, foram descontados como imposto de renda lá nos Estados Unidos. Supondo que o valor do dólar para essa compra se fosse mais ou menos uns R$2, você teria recebido um rendimento de 20 mil reais de rendimento e teria recolhido o imposto sobre 6 mil reais.
Ao fazer a sua declaração de imposto de renda no Brasil, você deve declarar tudo o que você teve como rendimento e despesas dedutíveis aqui no Brasil e os rendimentos e recebimentos que você teve recolhidos lá nos Estados Unidos. Se você considerar a nossa alíquota brasileira máxima de 27,5%, vai ter um valor tributário de 5,5%. Compensando com o valor que você já pagou lá na fora, que eu falei anteriormente, de R$6.000, você não teria mais que pagar os impostos aqui no Brasil, porque a alíquota americana ela foi maior que a brasileira. Então, por exemplo, a título de curiosidade, a Alemanha e o Reino Unido também aplicam esse mesmo princípio da reciprocidade. Eu acredito que esse assunto é bem delicado, Mariana, e é importante porque as pessoas desconhecem que todos os residentes americanos eles devem declarar nos Estados Unidos a renda recebida no mundo todo, porque eles adotam o princípio da universalidade da receita. Ou seja, se você é um brasileiro e reside legalmente nos Estados Unidos e recebe rendimentos do Brasil, por exemplo, como aluguéis ou distribuição de lucros, você deverá sim declarar esses valores nos Estados Unidos e recolher o imposto de renda lá, se for o caso. O maior problema é que é o seguinte, como eu falei, no caso de distribuição de lucro, no Brasil isso é isento de tributação, até porque nós já sofremos uma carga tributária imensa antes de distribuir esse lucro. Mas pela residência que você tem nos Estados Unidos, esse rendimento será tributado. E esse é justamente um dos motivos que muita gente não quer ganhar ou solicitar o famoso Green Card. Enfim, para concluir, a única forma de se evitar a apresentação de declaração do imposto de renda no Brasil para as pessoas que deixaram o país seria através de apresentação da declaração da saída definitiva, o que muitas pessoas desconhecem e não fazem, embora ela seja obrigatória e até haja uma multa prevista na legislação de até 20% do imposto. Perfeito. Agora, doutora, existe uma compensação do imposto pago no exterior com os impostos cobrados aqui no Brasil? Existem, Mariana, só para aqueles países que firmaram acordos de compensação tributária com o Brasil. Como eu disse, no caso dos Estados Unidos não existe. Então, existe só o princípio da reciprocidade. Mas existem muitos países que permitem sim essa compensação de impostos, porque senão a dupla incidência tributária ocorre praticamente todos os dias, em várias operações. Perfeito. Muito obrigada, doutora Andréa Giugliani, da Giugliani Advogados. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e uma boa noite. Obrigada. É um tema um pouco complexo, mas espero ter sanado algumas dúvidas. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada.